paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. A lição de hoje é a lição 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Os líderes de Israel são indiciados por não cuidarem da nação. Ezequiel 34 usa a metáfora do pastoreio para ilustrar como os líderes de Israel, no caso pastores aqui, oprimiam o povo, no caso rebanho, dentro do reino de Deus. Os pastores olhavam apenas para seus próprios interesses, por vestuário e alimentando-se às custas das necessidades do rebanho. O texto áureo nos diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. A verdade prática nos diz assim: as escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 ao 12. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, sobre o rebanho. Subtópico 1, as ovelhas. Ovelhas têm laços maternos. Não é incomum que as ovelhas reconheçam sua mãe ou irmãos, mesmo depois de viverem separados por anos. A razão para isso é que os cordeiros passam por um processo de impressão nos primeiros dias de sua vida. A impressão é quando um cordeiro forma uma ligação intensamente forte com os animais com os quais interage como recém-nascido. Através do vínculo, o cordeiro terá uma forte confiança e apego a este animal ou humano. Se o cordeiro é criado à mão de um humano, ele poderia imprimir em um humano e vir a confiar mais nos humanos do que em sua própria espécie. De qualquer forma, esse vínculo próximo permite que as ovelhas reconheçam e se lembrem um dos outros. Se mantido em um pasto com uma mãe ou irmãos, você notará que as ovelhas tendem a pastar ao lado de seus familiares em vez de ovelhas com quais não foram criadas. A sua natureza, subtópico 2. Muitas pessoas dizem que as ovelhas são estúpidas. Na verdade, elas são ingênuas. Digamos que eles não têm senso de direção. Na verdade, eles seguirão quem os está liderando, mesmo que os leve para um penhasco. É que elas têm em seus momentos de coragem de vez em quando, mas na maioria das vezes as ovelhas são bem covardes. Ou não, eles são facilmente assustados então eles correm. E quando fazem isso, deixam para trás qualquer pedaço de bom senso que possam ter tido. Tudo que você tem que fazer para espalhar todo o rebanho é assustar uma ovelha. O resto vai correr sem nem mesmo saber o porquê. De acordo com o jornal The Washington Post, perto da aldeia de Jevas, no leste da Turquia, enquanto pastores tomavam o seu café da manhã, uma das suas ovelhas pulou de um penhasco de 15 metros para a morte. Em seguida, enquanto os pastores atordoados olhavam, o resto do rebanho seguiu-a. Ao todo, 1.500 ovelhas caíram do penhasco sem pensar. A única boa notícia foi que as últimas 1.000 foram amortecendo a sua queda pela crescente pilha de lã das que pularam primeiro. 450 ovelhas morreram. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, versículo 36. As ovelhas que estavam atrás não podiam ver além das ovelhas na frente, então não sabiam o que estava por vir. As ovelhas na frente não conseguiam parar porque as ovelhas nas costas, as costas das ovelhas estavam empurrando-as para a frente. As ovelhas parecem precisar de cuidados
mais cuidadosos mesmo. Eles são suscetíveis a uma série de parasitas e doenças, o que significa que elas requerem vacinas anualmente. Elas muitas vezes precisam de ajuda para até dar à luz e são vítimas frequentes de ataques predatórios de coiotes, de lobos, puma, cães soltos e até mesmo outros humanos. Ovelhas não são muito boas em se proteger, elas precisam de um protetor. O único fator que desempenha a maior parte na determinação de como as ovelhas agem e reagem às coisas é que elas são animais de presa. Cada parte da natureza de um animal de presa é projetada para ajudá-las a escapar de predadores e ameaças que podem querer causar-lhes dano. Enquanto as ovelhas podem correr e fugir, há muito pouco que farão para se proteger de ameaças. Como animais de presa, o desenho anatômico das ovelhas permite que elas fiquem alertas e conscientes do perigo, ao mesmo tempo em que podem fugir e se mover rapidamente se necessário. Esses atributos permitem que as ovelhas sobrevivam e prosperem, mesmo quando os animais, mesmo como um animal de presa. Elas têm visão monocular. Animais com visão monocular geralmente têm olhos nas laterais da cabeça. Isso permite que elas vejam quase 360 graus ao seu redor, dando-lhe uma capacidade aprimorada de observar ameaças de perigo. Animais com visão monocular também podem controlar seus olhos separadamente, tendo um olhar de um lado e do outro. Aquilo assim, um olho no gato, outro no peixe. Elas também têm uma excelente audição. Ovelhas têm uma audição excepcionalmente boa. E a maioria dos animais de presas tem orelhas grandes que lhe permitem capturar sons. Seus ouvidos podem girar, suas orelhas podem girar rapidamente para coletar informações e ruídos. Orelhas em lado oposto da cabeça também podem capturar sons vindo de direção diferente. Isso pode ajudar as ovelhas a ficarem mais alertas para ruídos desconhecidos, seja um predador atacando um humano desconhecido ou um barulho alto. O instinto de uma ovelha será fugir. Outras características são: tem muito pouco discernimento na escolha de comida ou água. Teimosas, insistirá em sua maneira mesmo quando comendo plantas venenosas ou bebendo água suja. Uma ovelha durante a temporada de partos, as ovelhas grávidas, quando elas estão nesse período, são mais vulneráveis à queda, ou elas também tendem a ter uma lã muito grande que pode se tornar tão pesada que elas capotam e rolam de costas, incapazes de se corrigir. Elas não conseguem voltar para a posição normal. Se o pastor não levantar as ovelhas e colocá-las de volta em seus pés, ela morrerá. Frequentemente procura lugares fáceis para descansar, não gosta de ser asseado, de ser limpo. Muita lã pode fazer com que as ovelhas sejam facilmente pesadas e precisa de mais cuidado do que todos os animais. Precisa estar em movimento, precisa de um plano pré-determinado, padrão de pastagem. As ovelhas podem ser muito sociais com outros animais, totalmente dependente de pastor para cada necessidade. Precisa de orientação, ou seja, da vara. Subtópico 3. O rebanho. Ovelhas têm instinto de rebanho. Os animais tendem a viver em grupos sociais que lhes proporcionam mais consciência e proteção contra predadores. Vivendo em grupo, as ovelhas são capazes de manter mais os olhos e ouvidos abertos para predadores, vigiar e orar. Um predador é menos propenso a atacar um grupo de animais, mas irá, em vez disso, para retardários, aqueles que se isolam, que não dependem tanto do ambiente social. As ovelhas se sentirão mais seguras com um grupo de outros animais de ovelhas ou animais. Quando você olha para as ovelhas em um pasto, você pode notar o quão próximo todos os animais tendem a ficar, mesmo que eles estejam pastando ou descansando, já que é da natureza da ovelha viver em um rebanho. Você não deve manter uma ovelha sozinha.
e ela nem deve ficar sozinha. Isso pode causar estresse severo, ansiedade e depressão no animal e deve ser evitado a todo custo. Sem companheiros, as ovelhas se sentirão mais vulneráveis ao perigo e se tornarão mais agitadas e cautelosas. As ovelhas elas entendem o conceito de que são mais fortes juntas. Subtópico 4, os pastores. Anteriormente, no livro de Ezequiel, nós já estudamos, falou do pecado do todo o povo. Aqui nos versículos 2 ao 6, ao falar de Israel como ovelhas e seus reis como pastores, ele se concentra em ações desses reis e o efeito que teve sobre as ovelhas, sobre as pessoas. Na época de Ezequiel, a ideia de um líder, de pessoas sendo descrita como pastor, era bem conhecida tanto no Oriente Médio e em geral, mas especialmente para os judeus. Há dois grandes líderes de Israel que eram verdadeiros pastores de ovelhas antes de se tornarem pastores de pessoas. O primeiro foi Moisés, que cuidava de ovelhas no deserto quando ouviu pela primeira vez o chamado de Deus na sarça ardente. O segundo foi Davi, que também estava cuidando das ovelhas quando Samuel veio escolher o próximo rei de Israel. Assim, para os judeus na época de Ezequiel, os pastores de Israel eram seus líderes, seus reis. Os pastores de Israel, de que Ezequiel está falando, são os reis de Judá, os líderes do povo. E embora não seja tão familiar para nós, é algo que ainda podemos entender. O pastor, sendo a pessoa que tem a responsabilidade de cuidar das ovelhas, alimentá-las e guardá-las em segurança. E as ovelhas, que é o povo que confiou em seus cuidados. O rebanho nas escrituras pode ser identificado com o povo de Israel e a igreja de Cristo. Tópico 2, sobre os pastores infiéis. Subtópico 1, o pastor de ovelhas. Esperava-se que esses líderes do povo de Deus não fossem apenas bons líderes administrativos, mas também bons líderes espirituais. Tendemos a separar os dois agora em nossa sociedade. Deus esperava que os reis, os governantes do povo de Deus, fizessem esse trabalho também. A tarefa do rei era para imitar o máximo do caráter de Deus possível para ser um servo líder. E assim, um rei era para ser um pastor também, porque eles garantem o bem-estar da família, do clã ou tribo e, eventualmente, o estado. A tarefa de um rei era garantir que a sociedade prosperasse e florescesse. Isso não poderia realmente acontecer a menos que os necessitados e vulneráveis fossem protegidos também. Mas houve um fracasso. Os reis do povo de Deus não estavam fazendo o seu dever paternal. Em vez disso, eles têm sido autoindulgentes, autointeressados. E assim, Deus, o verdadeiro pastor, entrará em ação e fazer o que foi deixado desfeito. A metáfora pastoral envia uma mensagem prometendo julgamento sobre os governantes perversos de Israel e esperança para os oprimidos e desfavorecidos da nação. Essa mensagem de liderança extraída do pastoreio é aplicável às outras ocupações também. Subtópico 2. O que os governantes faziam? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Ezequiel, capítulo 34, versículo do 1 ao 3. Há três coisas principais que Ezequiel os acusa usando a metáfora do pastor: explorar o povo, não defendendo os fracos e, finalmente, permitindo que o rebanho se espalhasse. O primeiro vamos falar aqui nesse subtópico.
Eles se aproveitaram de suas posições. Era normal um pastor viver do que as ovelhas proporcionavam, leite, lã e carne. Mas esses pastores só estão tomando isso e não se importam com o bem-estar das ovelhas. Eles têm um caminho errado. Eles devem cuidar das ovelhas para que elas produzam um bom leite, uma lã e a carne. Eles esqueceram que as ovelhas não estão lá para seu benefício próprio, que eles só estão cuidando delas em nome de Deus. Há uma falha na alimentação que eles estavam fazendo. As mesmas pessoas que são chamadas a proteger e alimentar as ovelhas têm, em vez disso, usado suas posições de autoridade para enganar o rebanho, explorando-as a fim de torná-los ricos e confortáveis. Algo me diz que há uma conexão entre os pastores infiéis de Israel e pastores influentes de hoje em dia. A igreja do Novo Testamento está repleta de narcisistas, egoístas, que fogem das ovelhas e correm sem sentido para o ganho pessoal, enquanto o rebanho passa fome, consumindo o equivalente nutricional de comidas de bebê. Seu bom pastor não faz e não deixa de alimentá-los, como você olha para ele. Quando você olha para ele, ele sempre está ali para você. Subtópico 3. O que os governantes não faziam? Deus diz que os pastores de Israel, que são os reis, os governantes, eles têm se alimentado, mas não alimentam as ovelhas. Eles têm falhado em seu propósito mais básico. Ele diz assim: vocês comem das gorduras, você se veste com a lã, você massacrou os filhotes, mas você não as alimenta. Você não fortalece os fracos, você não curou os doentes, você não tem ligado os feridos, você não trouxe de volta o desviado, você não procurou o perdido, mas com força e dureza você os governou. Em segundo lugar, os pastores não cuidaram dos mais fracos do rebanho e não os curaram, e os que estavam doentes. Eles não estão contando todas as ovelhas, certificando-se de que todas estão seguras. Deixaram as ovelhas se afastarem e se perderem. Ninguém é deixado, escreve Ezequiel, para procurar aquele que foram perdidos. Os fracos não são fortalecidos, os doentes não são curados, os feridos não são ministrados, os desgarrados não são perseguidos, os perdidos não são procurados, então eles se espalham. Eles são vitimados porque não há um pastor. Subtópico 4. As ovelhas dispersas. Há uma falha na proteção. Se você quer ver como eram os reis de Israel e Judá, veja os 2 livros de reis do Antigo Testamento. Os julgamentos sobre eles são mais sobre o que eles levaram o povo para Deus ou para longe dele. Em vez de manter o rebanho unido como um grupo, a conduta egoísta dos pastores levou as ovelhas a serem espalhadas. E o resultado dessa negligência? As ovelhas são espalhadas quando não há um pastor e elas se tornam presas fáceis para animais selvagens. Isso é uma metáfora para o exílio, a conquista. Aqui Ezequiel se refere ao número de vezes que o povo judeu foi exilado em diferentes momentos. O povo judeu se espalhou de Jerusalém para a Babilônia e Egito e outros países vizinhos. Na passagem lida na semana passada, Ezequiel usou essa palavra dispersa novamente, e é usada ao longo do livro de Ezequiel e se refere ao povo disperso de Deus. Eles se afastaram do tabernáculo, o lugar da presença de Deus. A maneira como os pastores levaram Israel significa que perderam a maioria de suas ovelhas. Os filhos de Deus eram muitas vezes deixados dispersos e desprotegidos pelos líderes de Israel. E há lobos que não só correm livres na igreja hoje, mas são frequentemente convidados, recebidos pelos pastores para abusar do rebanho. Seu bom pastor
Nunca o deixa indefeso contra as artimanhas do diabo ou qualquer um dos seus assistentes humanos. A atuação dos pastores infiéis tem como consequência trágica a dispersão das ovelhas. Tópico 3, sobre o bom pastor. Subtópico 1, a reação divina contra os maus pastores. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos desmandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Ezequiel capítulo 34, versículo 10. Os fortes, eles privavam egoisticamente dos fracos, da alegria de que é provido de tudo. Por causa da opressão e ganância no rebanho, nada é deixado para os fracos e carentes. O comportamento de alguns estraga a vida de todos. Os problemas de Israel não são apenas o resultado dos corações pecaminosos e egoístas de seus governantes. O rebanho, os israelitas, agem com a mesma pecaminosidade egoísta. Lembra do capítulo 18 que nós estudamos, de Ezequiel? Mas ainda há esperança, porque Deus entrará como pastor onde os governantes da terra falharam. Então Deus vai acabar com isso, um fim virá ao sacerdócio levítico e a linha drástica, e Deus irá substituí-los por ele mesmo. Ovelhas não são destinadas a carregar fardos, irmãos. Você nunca verá ovelhas carregando um pacote nas costas. Outros animais são bons para carregar coisas, mas não as ovelhas. Elas não foram feitas para carregar uma carga pesada. Na verdade, se você coloca uma carga sobre uma ovelha, ela vai ser esmagada sob o fardo tão pesado. É por isso que Deus nos compara às ovelhas na Bíblia. Nós não fomos feitos para carregar nossos fardos. Na verdade, devemos dar a Ele nossa carga pesada, para que Ele possa carregá-la para nós. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Salmo 55, verso 22. O Senhor agirá para salvar o rebanho, julgando seus opressores e resgatando-os desses predadores internos, como Israel chegou ao seu estado miserável, disperso e indefeso à beira da extinção. Subtópico 2, Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. João, capítulo 10, do versículo 11 ao 18. Os pastores de Israel certamente não foram fiéis, com certeza, aos seus chamados, à sua experiência pastoral, terão sido repletas de realidade de decepção que acompanha as deficiências humanas pecaminosas. Deixe-me ler para você a próxima parte de Ezequiel 34, que não foi excluída da leitura de hoje, mas é realmente a melhor parte desse capítulo. Porque assim diz o Senhor Deus:
Eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer. E a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-ás-ei com juízo. Portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, e é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, 15, 16 e do 22 ao 24. Lembre-se da situação em que os judeus estavam nessa época em que Ezequiel estava pregando. Eles estavam sozinhos, sem esperança, em uma terra estrangeira, com deuses estrangeiros e sem oportunidade de voltar para as suas casas em Jerusalém. Que mensagem de esperança deve ter sido para eles ouvirem. Mas, e quanto a nós? Quão afortunados somos! Sabemos que quem Ezequiel está falando, né? É de Jesus. É interessante que no versículo 24, a passagem de Ezequiel diga que eu, o Senhor, será seu Deus, e meu servo Davi será príncipe entre eles. A palavra entre é significativa aqui. O líder não é distante e separado, mas entre seu povo. Ele tem que estar no meio do povo. Isso é o que Deus fez ao enviar Jesus para ser Emanuel, Deus conosco, entre nós. Como Jesus é diferente desses maus pastores que Ezequiel está falando, não é verdade? Em primeiro lugar, ele não nos explora, ele não espera ou precisa de nada de nós. Seu amor por nós é incondicional. O bom pastor realmente cuida de nossas feridas, sejam elas físicas ou psicológicas. Jesus é o que nos une como cristãos. Ele não quer que sua ovelha se espalhe. Na noite anterior de sua morte, Jesus orou para que eles sejam um como você e eu. Somos um. Ele orou pela unidade. Naquela noite, todos os discípulos se dispersaram, mas quando Jesus se levantou, novamente os discípulos voltaram a se reunir e mais tarde receberam o Espírito Santo em Pentecostes. Subtópico 3. O pastor cristão. Bons líderes buscam o interesse dos outros antes de se alimentarem. Liderança que imita o bom pastor de João 10 é fundamentalmente um cargo de servo que requer cuidados genuínos para o bem-estar dos subordinados. Gerenciar pessoas não é sobre viagens de poder ou manter a autoridade sobre os outros. Em vez disso, supervisores piedosos e justos procuram garantir que as pessoas sob seus cuidados estejam florescendo, crescendo. Gerenciar pessoas não é sobre viagem de poder ou manter a autoridade sobre os outros. Em vez disso, supervisores piedosos e justos procuram garantir que as pessoas sob seus cuidados estejam florescendo, crescendo. Isso é consistente com as melhores práticas de gestão empresariais ensinadas nas faculdades de negócios, empregos de grandes empresas. Mas as pessoas piedosas fazem isso por fidelidade a Deus, não porque é prática aceita em suas organizações. A relação entre o pastor e uma ovelha é construída na base da confiança. As ovelhas são conhecidas por serem um dos animais mais ansiosos e a única coisa que pode acalmá-los é o seu pastor. Quando as ovelhas estão com sede, elas param em uma poça suja, bem na sua frente delas, e de vez de ir para uma água mais limpa, parada mais à frente, infelizmente elas estão contentes com a sujeira, desde que a satisfaça naquele momento. Além disso, elas vão feder e nem mesmo vão saber disso. Sinceramente,
elas não têm discernimento, julgamento e, francamente, não sabem o que é o que é bom para elas. Acho que não é muito diferente da gente. Muitas vezes vemos uma poça suja, o pecado, na nossa frente e vamos direto para ela, porque achamos que é tudo que há na vida. Achamos que somos saciados quando, na realidade, somos envenenados e feridos. Talvez até pareça sedutor, porque afinal é água. Muitas vezes sabemos que isso vai nos prejudicar, mas ainda fazemos isso porque somos teimosas, cegas da verdade, ou simplesmente falta de discernimento. Todo pastor tem a responsabilidade de liderar seu rebanho para garantir seu bem-estar e a segurança e certificar-se de que elas estão bem protegidas em todos os aspectos. Jesus, como bom pastor, é o verdadeiro modelo do pastor cristão. Como sempre concluímos, o que significa tudo isso para nós? Primeiro, eu acho que o papel do pastor está além de nós, então talvez nossa primeira tarefa é aprender a ser melhores ovelhas, melhores membros do rebanho de Jesus. Lembra-se que Deus diz que não só os pastores não cuidam das ovelhas, mas também algumas das ovelhas estavam mostrando pouco no caminho da preocupação para seus outros membros do rebanho. Eles não estavam tomando cuidado para ter certeza de que havia boa comida e água limpa para todas as ovelhas. E elas estavam até machucando umas às outras. Que tipo de trabalho estamos fazendo como parte do rebanho de Deus? Estamos só preocupados em ter certeza de que teremos a nossa parte? Farinha pouca, meu pirão primeiro? É mais ou menos assim que estão pensando? Certificando-se de que nossas necessidades estão cobertas? Estamos de olho naqueles que estão sendo empurrados para fora, para lá do rebanho? Ou somos nós que estamos dando a cotovelada para essas ovelhas saírem do meio do rebanho? Vamos tentar ser boas ovelhas, mantendo os nossos olhos no bom pastor, ouvindo a voz de Jesus e seguindo onde ele nos leva. Deus abençoe você, a sua casa, seu ministério, seus projetos. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.